Os caros católicos, São Pedro Julião Eymar, dirigindo-se aos religiosos da sua congregação, dizia que lhes desejava um fundo de caráter sempre e em tudo sério. E continuava dizendo que aquele cujo caráter não for naturalmente sério, de nada é capaz. É um homem leviano, um homem irrefletido. Nós, como católicos, devemos ser pessoas sérias. Com efeito, nós sabemos de onde viemos. Fomos criados por Deus, pela bondade dele, para, conhecendo, amando e servindo, podemos chegar à vida eterna no céu, à bem-aventurança eterna. E sabemos também que se não conhecermos a Deus, não amarmos a Deus sobre todas as coisas, não o servirmos, nós nos condenaremos ao inferno. Portanto, a nossa vida, caros católicos, é seríssima. Dela depende toda a nossa eternidade. Eternamente feliz no céu ou eternamente triste, sofredora, com os maiores suplícios no inferno. Não há dúvida, portanto, de que a nossa vida é séria e de que devemos levá-la com toda a seriedade. Devemos, então, caros católicos, evitar todo espírito leviano, esse espírito irrefletido. E São Pedro Julião Eymar diz que não devemos confiar nas palavras de quem tem um espírito leviano, porque fala sem pensar, como que por acaso é uma série de incoerências. Com efeito, um espírito leviano assim se deixa levar pela falta de critério. Esse espírito que não reflete, não pensa realmente na vida, não norteia a sua vida de acordo com as verdades naturais e sobrenaturais, que não baseia a sua vida nas verdades de fé que foram dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, terá então um juízo falso sobre as coisas, sobre a vida. Nós devemos então, caros católicos, ter essa seriedade de vida, pensar, refletir sobre a nossa vida, sobre o estado da nossa alma diante de Deus. Claro que é preciso pensar e refletir com base nos bons princípios, os princípios das verdades naturais, da lei natural, que a nossa razão pode conhecer pela sua própria força. E devemos refletir sobre a nossa vida diante de Deus a partir da revelação divina, a partir daquilo que Deus nos falou, a partir daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nos falou, nos revelou. Refletir a partir daquilo que a Igreja nos ensina de maneira constante ao longo dos séculos, na sua tradição. É a partir disso que devemos refletir, ordenar a nossa vida. E é a isso que devemos conformar a nossa vida. E aí nós teremos verdadeiramente esta seriedade de vida. O espírito leviano, ao contrário, irrefletido, superficial, é um espírito que se deixa levar pelo momento e pelo sentimento do momento. É óbvio, meus caros fiéis, que os sentimentos variam inúmeras vezes, dezenas de vezes, no mesmo dia, quem sabe centenas de vezes, entre alegria, tristeza, sofrimento, satisfação, decepção, confiança, desconfiança, enfim. Quantos sentimentos temos ao longo de um mesmo dia? E é normal. A nossa natureza humana é dotada de sentimentos. Devemos sentir os sentimentos, mas precisamos ordenar nossos sentimentos para que nos levem ao bem e nos afastem do mal. Se temos essa seriedade de vida diante de todos esses sentimentos e de todas as situações e circunstâncias da vida, se temos essa seriedade de vida, estaremos aí fixos em nosso Senhor Jesus Cristo, fixos na árvore da cruz, na árvore da vida, em meio a todas as variações externas e internas.
Por outro lado, se temos esse espírito irrefletido, esse espírito leviano, superficial, nós vamos, de acordo com as variações da vida, mudando a nossa conduta, mudando o nosso pensamento, afastando-nos de nosso Senhor Jesus Cristo para nos conformar àquilo que nos agrada de algum modo, para nos conformar àquilo que nos satisfaz, que nos alivia, que simplesmente nos tira um peso, uma carga, uma dificuldade. E nós, caros católicos, não fomos criados para isso. Não fomos criados para simplesmente nos sentirmos bem aqui nesta vida. Fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus, para agradar a Deus. Às vezes isso nos é agradável, às vezes não. Mas, se somos sérios, fazemos aquilo que agrada a Deus. Quer nos agrade, quer nos desagrade, sem nos deixar levar como uma biruta que vai ao sabor do vento, ou como a lua que varia com as suas fases ao longo do mês. Diante dos ventos e das variações, devemos permanecer fixos em Deus, cumprindo os mandamentos, cumprindo nossos deveres de Estado, praticando as virtudes conforme as circunstâncias da vida, ordenando o nosso pensamento, ordenando as nossas emoções, as nossas ações para o bem, para agradar a Deus. Agora, caros católicos, para termos essa seriedade de vida, precisamos, em primeiro lugar, rezar. Sem uma vida de oração que procuramos desenvolver, será impossível termos maior profundidade, será impossível termos maior seriedade de vida, maior profundidade de alma. Com a vida de oração, oração vocal, com o Santo Terço, com a oração mental, meditação católica, a assistência à missa mais do que no domingo, se isso nos for possível, com a vida sacramental, comunhão e confissão bem feitas, é que nós podemos adquirir essa seriedade de vida para permanecermos fixos em Deus. E como o demônio quer, este inimigo do gênero humano, que nós permaneçamos levianos, irrefletidos, superficiais, o seu primeiro objetivo é sempre nos tirar, de algum modo, da vida de oração, para que não sejamos pessoas de oração. E para isso, caros católicos, muitas vezes o demônio nos faz que nos lancemos, inclusive com a melhor das intenções, em 1000 obras práticas que são boas nelas mesmas, mas obras que nos distraem da oração que devemos ter, que nos distraem daquele básico de vida de oração que devemos manter. O nosso terço cotidiano, a nossa leitura espiritual, a nossa meditação católica, a nossa oração da manhã e da noite. O demônio quer nos distrair disso. Ele quer encher a nossa cabeça com tantas e tantas preocupações para que não reflitamos no que realmente importa e para que não rezemos. E temos, de fato, caros católicos, tantas e tantas preocupações, mas devemos necessariamente, em alguns momentos do dia, deixá-las um pouco de lado ou trazê-las para as nossas orações, colocando por meio das orações as nossas preocupações diante de Deus, porque é a partir da oração e da reflexão, que vem de uma vida de oração, que conseguiremos lidar bem com as nossas preocupações, colocando-as diante de Deus. O demônio quer lançar a nossa alma na rede das distrações e das preocupações para que sejamos levados por elas sem oração e sem reflexão, sempre voltados para algo prático que nos impeça de pensar em Deus e na nossa alma realmente, no que precisamos corrigir, melhorar e como fazer isso. E assim, em vez de nós conduzirmos a nossa vida em direção a Deus e ao céu, é a vida que nos leva, são as circunstâncias da vida que nos levam com espírito leviano e refletido, volúvel, para longe de Deus.
Vamos pensando menos em Deus, pensando menos em como agradar a Deus e cada vez mais pensando em nós somente, em nossos problemas, nossas dificuldades cotidianas, pensando naquilo que nos incomoda, em como resolver essas coisas, como escapar delas, como ser feliz aqui na terra, em vez de buscar a felicidade eterna do céu. Então, caros católicos, o demônio quer nos tirar da vida de oração, porque sem vida de oração é impossível ter seriedade de vida, é impossível lidarmos bem com as nossas preocupações e os nossos deveres e afazeres cotidianos. Sem vida de oração é impossível nos fixarmos em Deus. Em seguida, meus caros católicos, o inimigo do gênero humano quer nos afastar da nossa boa formação católica, das boas leituras, dos livros dos santos, dos bons livros de espiritualidade, dos livros sobre a vida dos santos que nos dão tantos bons exemplos, dos bons livros de história da Igreja, dos bons livros de doutrina para leigos, dos clássicos católicos. Ele quer nos afastar também dos bons sermões, das boas conferências, das boas formações. Quer que estejamos aí entregues simplesmente a uma pequena frase aqui e outra ali, na internet, coisas que não nos fazem verdadeiramente refletir, que nos fazem dar uma adesão instantânea, mas uma adesão instantânea que passa também instantaneamente. Assim é, com as redes sociais, com os vídeos curtos, sem maior profundidade, com memes, enfim. E tirando-nos da oração e dessa boa formação, que são a base da seriedade de vida, pois são a base para uma reflexão sobre nós mesmos diante de Deus, vamos sendo levados pelos sofrimentos, pelas cruzes, também pelos sucessos, pelas vitórias, pela euforia, e diante disso tudo, vamos nos esquecendo de Deus com o espírito leviano. Nós devemos então, caros católicos, procurar ter essa seriedade de vida. Agora, muita atenção, seriedade de vida não quer dizer tristeza, não quer dizer mau humor, não quer dizer levar tudo com peso, não. Essa seriedade de vida vai nos trazer, na verdade, a alegria de fazer o bem, a alegria de permanecer em nosso Senhor em toda e qualquer situação, a alegria de conhecer a verdade, a alegria de conhecer as nossas próprias misérias diante de Deus, confiando nele e trabalhando pouco a pouco para melhorarmos, para nos santificarmos. Essa seriedade de vida não impede um bom humor justo, ao contrário. Essa seriedade de vida necessita um bom humor virtuoso. A seriedade de vida necessita de uma boa distração, uma boa recreação, uma diversão legítima. A seriedade de vida nos faz levar tudo isso com ordem, com reflexão diante de Deus, com profundidade, com proveito para a nossa alma e para agradar a Deus, sem sermos levados de um lado para o outro, e nos fazendo então agir de acordo com os princípios e não de acordo com as impressões do momento. Vejamos, caros católicos, o evangelho de hoje. Diante do convite do Senhor para participar do banquete, os homens dão pretextos. Alguns são negligentes, sem nem pensar. Outros estão preocupados com seus negócios, com seus problemas. Espíritos levianos, sem seriedade de vida. E o espírito leviano, diante da insistência do chamamento do Senhor, vai à oposição até ao ponto de matarem os servos do Senhor. Até o ponto de matarem aqueles que chamam a conversão de vida, a seriedade de vida. E assim é o espírito leviano irrefletido, que não é sério. Ao sabor do vento, das variações, dos sentimentos, daquilo que agrada, vai se elevando pouco a pouco a uma oposição mortal a nosso Senhor. Devemos então, caros católicos, ter essa seriedade de vida.
O católico é um homem que leva a vida muito a sério. Isso se reflete em tudo: na vida de oração, no zelo pela sua formação, na frequência aos sacramentos. Essa seriedade se reflete no seu jeito de falar, nas palavras e expressões que usa, nas suas relações sociais, no seu trabalho, no seu estudo, na vida familiar, no ambiente onde se encontra, na maneira de se vestir. Tudo mostra, de algum modo, como leva a vida a sério. E essa seriedade de vida em tudo isso não é afetação, não é artificialidade. A verdadeira seriedade traz consigo uma naturalidade na medida certa e, no fundo, alegre, porque estamos fazendo o que é bom para agradar a Deus. Peçamos então, caros católicos, a graça dessa seriedade de vida e de empregar os meios para isso, a vida de oração e o zelo pela nossa boa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.